engraçado que a regulamentação, ela vem com uma desculpa. Sabe qual é? Que vai dar direitos. Aí eu queria perguntar para os motoristas, qual é o direito que vai ser dado a você por essa regulamentação, ou que vocês acham que deveriam ter, que não vai ser pago por você mesmo? Nenhum. Nenhum! É uma ilusão. O meu sogro dizia que trabalhar não mata ninguém. Que se trabalhar porque gosta, não mata ninguém. O fato é que ele morreu em 2015, com 62 anos. Não é porque você gosta que não faz mal. Fosse assim, cocaína não fazia mal. Trabalhar demais mata sim. Conforme o próprio André disse, as plataformas a quererem a regulamentação. A quererem a regulamentação. Por quê? Culpa das plataformas? Em parte sim. Em concordarem com esse texto. Porque eu não concordo. De antemão já digo isso. Mas culpa do nosso judiciário. Culpa do judiciário. Hoje existem entendimentos de tudo quanto é lado para dizer se é ou se não é, de como é, de quanto tem que pagar. O próprio Ministério do Público do Trabalho que estava aqui presente, infelizmente saiu, porque eu gostaria que ele estivesse presente, mas ele argumentou de que não existe responsabilização e que se tivesse que responsabilizar, conforme esse PL, teria que ser o motorista. Ora, ele não... A chapa tá esquentando em Brasília, hein? Eu venho mostrando aqui nos vídeos que o círculo tá fechando. Mais uma vez, a chapa tá esquentando, as máscaras estão caindo. O bom dessas audiências públicas ou essas reuniões que estão tendo lá entre os políticos, motoristas e até entre eles mesmos, alguns políticos, representantes de associações, representantes das empresas, com mais governo, mais os sindicatos todos lá, isso está servindo para derrubar a máscara de muita gente. Olha só o que esse deputado está falando. Essa regulamentação não traz nada de benefício para nós motoristas. Eu já venho falando isso aqui já há algum tempo. Não traz. Essa regulamentação está maquiada, está lá mascarada, simplesmente para dar dinheiro para eles, certo? A empresa vai ganhar muito, a empresa vai ter respaldo para continuar fazendo o que ela quer com nós motoristas de aplicativo. Vai dar muito dinheiro para o sindicato, a gente vai ter que pagar sindicato. Então, uma parcela de envolvido nisso vai ganhar muito. Mas a parte realmente que interessa, que é a nossa, que é a ponta da lança aos motoristas, não tem benefício nenhum. Nada que essa PLP 12 de 2024 dá, né, pra gente, não é nada que a gente já não tenha. Qualquer coisa que eles dizem que essa regulamentação vai dar benefícios para o motorista, todos esses benefícios que eles falam que vamos ter, nós já temos hoje. Nós já temos. É isso que vocês têm que entender. Nós já temos o benefício. Agora, nós temos que brigar por melhorias pra gente. Não é só pra eles. Entendeu? Me entende? A gente tem que brigar por melhorias pra gente. Coisa que não tem nenhuma. Isso só tá maquiando, mascarando pra... entre aspas, vai ter gente que vai ganhar dinheiro. Mas não é a nossa classe. Então, vamos ficar de olhos bem abertos. Vamos acompanhar de perto como a gente está fazendo. Vamos acompanhar de perto e vamos mandar mensagem sempre que tiver uma reunião, uma audiência, para todos os envolvidos, para deixar bem claro que a gente está de olho. Que a gente está de olho. Porque essa regulamentação que está aí não vai dar nada que nós já não tenhamos. A única coisa que eles vão dar a mais, né? Vou botar uma vírgula aspas, é o imposto. Vão dar um imposto para a gente pagar mais. É isso. Vamos perder mais um querequeque do nosso, que já é pouco. Fora isso, nada. Ônus nós vamos ganhar, mas bônus, nada. Então fica com a fala de mais um deputado aí. E, cara, vamos apoiar todos aqueles que estão brigando pela nossa causa. Briga agora é outra. Nós temos que safar, porque até agora só tá entrando no nosso. Beleza? Estão querendo arrebentar com a nossa categoria, mas vamos deixar bem claro para eles que estamos de olho. Então, sem mais delongas, segue o vídeo aí. Tamo junto, no final a gente volta. Boa. Eu fico feliz demais pelo ato realizado hoje, porque, de fato, eu reconheço a minha ignorância de não entender a complexidade de contratações, de diferentes aplicativos, formas de mensurar o contrato, e como que nós, sem sabermos disso, estamos 3 deputados aqui, são 513, conseguem ter sabedoria e conhecimento suficiente para fazer uma proposta e isso dá certo. Só tem um resultado, não dá certo, vai desagradar alguém, vai ficar ruim, alguém não vai ficar contente. Essa que é a verdade. E eu fico triste porque não existe sindicato de maioria, não existe sindicato de consumidores. Existe uma representação, enfim, os PROCONs,
Mas aqui se vê os aplicativos, se vê os motoristas e se vê os deputados, que deveriam ser os maiores conhecedores, que não, obviamente não são, porque aqui a gente regula desde pipa até nome de ponte, entre outras coisas, e agora um mercado que só o iFood é 5% do PIB, foi isso que eu estudei, 0,5% do PIB, fora todas as plataformas. Então é uma responsabilidade gigantesca, um assunto que deveria ser muito sério. Eu de antemão peço perdão que eu vou precisar me ausentar e ir ao plenário, e o deputado Russomano já se dispôs a presidir, e não querendo comprometer, mas eu gostaria muito de ouvir também os motoristas. Acho essencial eles serem ouvidos. Se eu não me engano, tenho 6 ou 7, não sei se todos. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões, começar de trás para frente. O deputado Russomano foi muito incisivo com a preocupação da quantidade de horas que os trabalhadores desenvolvem. Isso, de fato, é um problema. Todo mundo quer trabalhar menos e não mais. O meu sogro dizia que trabalhar não mata ninguém. Se trabalhar porque gosta, não mata ninguém. O fato é que ele morreu em 2015, com 62 anos. Não é porque você gosta que não faz mal. Fosse assim, cocaína não fazia mal. Trabalhar demais mata sim. E, na verdade, quando você faz qualquer tipo de trabalho, você vende hora. Você está recebendo X reais por aquele emprego, por aquele serviço. Se você eventualmente trabalha um pouco a mais ou mais, você está trocando aquele recurso para talvez trabalhar menos no futuro. Alguém organizado faria isso. A preocupação do Russomano também é de que no futuro não se tenha a aposentadoria. Mas as plataformas, por exemplo, não têm condição, assim como eu não tenho de prever, quantas horas o trabalhador trabalha. Porque é da especificidade desse método de trabalho não ter conhecimento dessa quantidade de horas, haja vista, por exemplo, no iFood, o cara tem um outro emprego. Quantos por cento dos trabalhadores têm um outro emprego e operam na plataforma? Mais de 50% dos empregadores têm outra fonte de... Isso. Então o cara vai ter um emprego, liga a plataforma, por mais que nós tivemos a bondade, entre aspas, não, vamos tabelar um número de horas. É impossível. O cara desliga uma plataforma, liga a outra plataforma. Não tem como regular isso. Então, no fim, a liberdade, a responsabilidade própria vai ter que ser a cargo de cada um. O que dá para estabelecer é não ficar tantos quilômetros ou tantas horas naquela plataforma. E, se não me engano, a maioria das plataformas já tem isso. Já tem isso. E alguns motoristas reclamam, porque queria ligar, dorme no carro, porque gostariam de trabalhar mais. E aqui fica uma reflexão, que eu gosto de dizer. As pessoas têm uma confusão do que significa liberdade. Algumas pessoas dizem que liberdade é ter acesso, ter direitos, fazer. Não é isso. Liberdade é não coerção. É você não ser forçado. Tem uma frase que eu gosto, que é do economista Rothbard. Ele disse que as leis, elas sempre tentam proteger os clientes, os consumidores, dos fornecedores. Mas muito mais importante do que proteger os consumidores dos fornecedores, é proteger os consumidores do Estado, das ações políticas, das regulamentações. E o André falou uma frase que regulamentação é custo. De fato é custo, mas não é só custo. Não é só custo. Regulamentação é uma régua de exigências. Ou seja, é os políticos dizendo, para você operar, para você ser contratado, é necessário que se tenha isso, isso e isso aqui, que o político determina. O que acontece quando isso existe? Acontece que somente as grandes plataformas geralmente conseguem cumprir as exigências. E quem se ferra são os pequenos, os novos entrantes. Thomas Sowell dizia que não há ninguém, nem nada, nem um político que faça algo melhor para os consumidores, senão a concorrência, senão o livre mercado. E qual é o problema desse gasto exorbitante que se dá a reclamação aqui da Uber, que foi a empresa mencionada, que eu não sei se é exorbitante ou não conferi, mas o fato é, eu tenho um amigo de Blumenau, Paulo Vargas, ele é motorista dessa empresa Uber. E ele menciona vários problemas que eu escutei aqui, que eu acredito ser real. E ele falou, vou fazer uma plataforma. E fez um app em Blumenau. E funciona. Aí eu perguntei para ele, tá, mas eu não entendo. Você tem o mesmo cadastro do motorista, você tem o app, a tua corrida é mais barata e você não consegue abrir o mercado. Sabe por quê? Porque as grandes empresas, elas têm uma estrutura tão grande, uma cobrança tão grande, que elas usam esse recurso para fazer marketing. Muito superior aos novos entrantes. Então, isso, mercadologicamente, é muito vantajoso para as grandes operadoras. Isso é fato. Por quê? Porque as menores não têm recurso para fazer marketing. Você imagina uma plataforma regional fazendo um anúncio no aeroporto de R$200 mil por mês.
Tome um Uber a hora que você sair do seu aeroporto. Chame o Uber. Não tem condição. Jamais vai conseguir pagar 200 mil reais por mês para estar dentro do aeroporto fazendo publicidade. Então, a minha reflexão aqui, não estou querendo privilegiar uma ou empresa independente do tamanho. O que eu estou dizendo é que o cuidado que nós precisamos ter com a regulamentação é atirar no porco e acertar a galinha. Porque se a regulamentação seja tamanha, essa regra de exigência seja tamanha, os custos sejam grandes, você vai matar os pequenos apps. E toda a reclamação que tenho das líderes de mercados não vai melhorar, vai piorar. E, infelizmente, é uma tendência dos políticos de fazerem esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo, transporte aéreo. Ao invés de aumentar o número de empresas, diminui o número de empresas. Diminui o direito de... Aí a passagem está cara. Mas por quê? Porque temos regulamentação. E é engraçado que a regulamentação, ela vem com uma desculpa. Sabe qual é? Que vai dar direitos. Aí eu queria perguntar para os motoristas. Qual é o direito que vai ser dado a você por essa regulamentação, ou que vocês acham que deveriam ter, que não vai ser pago por você mesmo? Nenhum. Nenhum. É uma ilusão. É uma ilusão. E o pior disso é entender como funciona o circuito de mercado. Porque essa regulamentação que é custo, essa taxação que engloba o custo, e eu não estou falando do pneu que tem que trocar, do óleo que tem que trocar, do vômito no carro, seguro, não estou falando nada disso. E o que vai fazer? Vai embutir no preço que vai ser repassado para o consumidor. E é isso que nós estamos tratando daqui nessa comissão. O que acontece quando o preço sobe? Menos consumidores. Por quê? Porque o consumidor ele vai encontrar outras alternativas de transporte. Coisa que o Uber, historicamente, o Uber, o 99, os pequenos aplicativos, resolveu o problema historicamente no Brasil. Aí nós estamos fazendo um retrocesso por conta de uma regulação, de um custo, fazendo que o consumidor se adapta, e isso não depende de nós. Para ele fazer o quê? Financiar CG, comprar trotinete, patinete, comprar carro antigo, velho, voltar a andar de ônibus. É engraçado porque existe um autor que eu gosto, que é o Hayek, ele tem um livro que ele fala do caminho da servidão. Sempre uma regulação anterior, é impossível de prever quais são as consequências negativas posteriores. É impossível. O fato é que elas ocorrem, acontecem e não está na nossa mão. E quando acontece, ao invés do político do Estado revogar a anterior que deu problema, ele cria mais uma, que gera mais problemas. E acaba sendo um círculo vicioso. E eu gostei da comparação do deputado Russomano com relação a transportadoras. Na verdade, eu concordo que é parecido, mas não é igual. E essa é a mágica do mercado. Existe, por exemplo, um aplicativo de manicure. A mulher quer fazer as unhas, tem o cadastro das manicures, fecha preço, fecha o endereço. Pois então, vamos tributar e regulamentar igual aos salões de beleza? Não é igual. Se você tratar as coisas iguais, você vai fazer uma lei, uma regulamentação para cada empresa. É um absurdo. Eu me considero ignorante, repito isso, porque, por exemplo, o objeto de trabalho do InDrive não conhecia. Do nosso amigo não conhecia. Do nosso amigo lá atrás não conhecia. A regulamentação que está sendo aprovada não atende. Não atende o iFood. Não atende. Então, qual seria a solução? Se é que precisa de uma regulamentação, e se é que essa regulamentação vai ajudar, ela precisa ser concisa, pequena, abrangente, genérica, para que continue dando liberdade para empreendedor, para o motorista do Uber, estimulando a utilização desse serviço por mais tempo, em maior quantidade possível. E eu não vejo isso aqui. O que eu vejo é justamente o contrário. Motorista desistindo de trabalhar de Uber. Consumidor desistindo de ter esse serviço. E empreendedores desistindo de entrar no mercado, de fazer novos apps. Por quê? Porque tornou-se inviável. Ah, mas temos uma preocupação com o INSS, com as aposentadorias. Existe, não sei se vocês sabem, mas o INSS já encontra-se em déficit. Muito grande. É a maior despesa do Estado. E o que acontece? Para vocês entenderem... Deputado Gilson, porque o governo também lá atrás andou usando o dinheiro do INSS para dívida pública, né? Esse é o ponto. Alguém confia no governo? Hoje nós temos, André, uma pirâmide de trabalhadores na base e de aposentados no topo. Isso vai inverter. Depois de 2060, nós vamos ter, 2070, basicamente um trabalhador para um aposentado. Aí o que eu digo é o seguinte,
nós vamos obrigar, porque não é um direito o INSS, a aposentadoria. Porque se você não tem como renunciar, não é um direito. O UMID já dizia isso. Se você não tem como renunciar, não é um direito, é uma obrigação. Você está sendo obrigado. Ok? Quem é o deputado, quem é o político que garante que você obrigatoriamente vai pagar esses 20% e em 2050, 2060 vocês vão receber uma aposentadoria? E se essa aposentadoria vai ser digna? E se essa aposentadoria vai ser o suficiente para arcar com vocês? É melhor R$100 no bolso de vocês ou no bolso do INSS, como diz o deputado Russomano, que historicamente não é bem administrado? Ou que historicamente os dados dizem que nós não teremos suporte financeiro para sustentar essas pessoas? Eu não serei esse político. Acho que vocês têm que se preocupar com a aposentadoria. Acho que sim. Mas eu não recomendo contar com o INSS. E pior, como que eu não recomendo e não digo que não pode contar com o INSS, vou obrigar vocês a depositar um valor que vai reduzir o número de corridas, encarecer para o consumidor e vocês vão ganhar menos? Pois eu não entendo essa conta. Eu não entendo essa conta. Faça uma aposentadoria privada, mas faça. É isso. Faça. É isso. Faça para garantir o seu futuro. Deixa eu ver o que mais... Alguém disse aqui sobre a precificação dinâmica e eu não vou mencionar qual é a comissão. A comissão, pessoal, de quanto que é o valor, eu concordo com alguém que falou de que deveria ter transparência do valor que é cobrado e é pago. Mas se é 60%, se é 80%, se é 90%, se é 10%, eu não vejo problema com isso. Desde que haja liberdade, transparência e a pessoa aceite. E a precificação dinâmica, que é a alteração do valor, é algo positivo. Por quê, Lucas? Porque motiva os motoristas a trabalharem naquele horário que tem mais demanda. E essa é uma das grandes vantagens da plataforma. Não existe mais precificação dinâmica? Como? Mas o Lucas acabou de dizer que tem. Deputado, hoje, do Brasil inteiro, só tem tarifa dinâmica decente que estimule um motorista. Hoje o motorista, ele passa 12 horas trabalhando à noite, 14 horas para trabalhar à noite, e hoje ele ganha igual ou até menos do que o motorista que trabalha de dia. Acabou a dinâmica. Eu já falei isso aqui em várias falas minhas. Hoje, só existe tarifa dinâmica que sustente um motorista a trabalhar à noite, o estado de São Paulo, que atraiu diversos motoristas a estarem lá, estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e um ou outro do Sul e Salvador. O restante do país não tem mais. Outra coisa, dinâmica era multiplicador. Hoje é, posso usar uma palavra? Melhor não. Famigerado picolé. Deixa eu só continuar meu raciocínio aqui. Eu até mencionei precificação dinâmica porque o Lucas veio conversar aqui comigo. É uma variação. Sim, ela não é a contento, mas não que ela não existe. Nem é a contento. No mapa, ela não aparece vermelho, nem aparecia. É uma oscilação momentânea. Se o Lucas entrasse minutos depois, já não existiria isso. Deputado, só uma pontuação. Ela é bem momentânea. Em relação à dinâmica, só uma pontuação. Aqui. A dinâmica, muitas vezes, eu falei dinâmico do exemplo que você me mostrou no teu aplicativo, mas acontece com frequência no Brasil inteiro, na onde a plataforma aumenta o valor para o usuário e não repassa ao motorista. E essa dinâmica, para nós, hoje, ela é desculpa, gente, ela é uma esmola do que ela pagava antes sem a dinâmica. Trabalhar à noite não vale mais a pena. Entendeu? É isso. Entendi. O que melhora isso é a concorrência, como eu já disse. Tem um último ponto que eu gostaria de falar, e esse é delicado. O deputado Russomano mencionou muito bem de que as consequências jurídicas da insegurança da relação de trabalho ou não são muito grandes. Esse é o ponto que motiva, conforme o próprio André disse, as plataformas a quererem a regulamentação. A quererem a regulamentação. Por quê? Culpa das plataformas? Em parte, sim. Em concordarem com esse texto, porque eu não concordo. De antemão já digo isso. Mas culpa do nosso judiciário. Culpa do judiciário. Hoje existem entendimentos de tudo quanto é lado para dizer se é ou se não é, de como é, de quanto tem que pagar. O próprio Ministério do Público do Trabalho que estava aqui presente, infelizmente saiu, porque eu gostaria que ele estivesse presente, mas ele argumentou de que não existe responsabilização e que se tivesse que responsabilizar, conforme esse PL, teria que ser o motorista. Ora, ele não leu o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 diz claramente que o preposto, ele da empresa que está lá sendo a intermediadora, responde por qualquer ato. O judiciário deveria resolver isso. Não é uma desculpa
O problema é a interpretação judicial que faz com que as plataformas, principalmente as grandes, que o débito é muito maior, corram atrás de uma regulamentação que ainda mais ou menos que seja, e tenho certeza que eles não concordam assim do fundo do coração com tudo, mas é melhor do que ter um prejuízo gigantesco e ter que parar de operar do É um Brasil. passivo que não tem fim. Que não tem fim. E você não sabe qual justiça que você apoia, na qual você se apoia, se é justiça civil ou se é trabalhista. Ó, deputado, só para aqui, Veras. É só nesse ponto aí, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, eu gostaria de deixar atento aqui, até porque a minha bateria tá indo embora, então se eu perder aqui... Vai fica ficar mais difícil caro voltar. o Uber para voltar. Ainda tem Conforme isso. eu não sei se é isso mesmo. Não, eu sou motorista também. Deixar aqui anotado, e principalmente na assessoria desta comissão, já que trata-se de direito do consumidor, que eu estou lendo aqui, e vou ler aqui para os senhores para que fique registrado, que é uma relação de consumo, e aí quando o Lucas disse que o motorista de aplicativo ele é tratado como consumidor, e aí a gente tem que deixar aqui uma brecha aqui, que é para ser alterado e a possibilidade sair daqui desta casa. Porque diz o seguinte, há uma relação de consumo quando presente a figura do consumidor como destinatário final, usuário, do produto ou serviço, conforme dispõe o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é pessoa jurídica, física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinador final. O artigo 3º do mesmo diploma legal, é claro, inclui o prestador de serviço no conceito de fornecedor, e assim dispõe, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produto, montagem, criação, construção, transformação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, neste caso, o motorista por aplicativo aqui é o prestador de serviço, né? Tem o parágrafo do Aí artigo tem aqui. 3º. Vai continuar. Artigo... Terceiro parágrafo do artigo 3º. Primeiro. Verifica-se que todo prestador de serviço é fornecedor logo diante de uma falha da prestação de serviço. A situação será amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Onde é a atenção aqui? Se o usuário só para te ajudar, por favor. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, que é o caso, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas, que não é o caso. Então, o Uber, o motorista de aplicativo é consumidor da plataforma, e o consumidor que contrata o serviço da plataforma é consumidor da plataforma e do motorista. Deputado Russomano, se você puder, eu vou pedir escusas, eu sou obrigado a sair, já estou atrasado, sou responsável pelo plenário do meu partido. Gostaria de disponibilizar o meu gabinete, minha assessora Milena, qualquer coisa que a gente puder assessorar tanto as plataformas como as demandas dos motoristas, eu estou plenamente à disposição. Concluo aqui que agradeço demais a presença de vocês e podem contar comigo, o doutor deputado Russomano vai conduzir até o final. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E aí, o que você achou da fala do deputado? Você acha que estão querendo dar uma pernada na gente? Sim ou não? Já deixa aqui nos comentários. Você acha que estão querendo nos iludir? Estão tentando ludibriar? Estão querendo dar aquela carteirada de otário na nossa cara? Deixa no comentário aí o que você acha dessa fala. Beleza? Tamo junto. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal para dar aquela moral. Ative o sininho para não perder nada do que está acontecendo aqui. Já deixa aquele likezão que fortalece demais a massa. Beleza? Tamo juntão. Até o próximo vídeo. Fé e fui.